Boa noite, igreja. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Gênesis e abrir no capítulo 28 e versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima da escada, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, ta darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o sonho de Jacó. Sonho de Jacó. Deus, ele planta sonhos evangelísticos no nosso coração. É sobre isso que nós vamos falar hoje, do sonho evangelístico que Deus plantou no coração de Jacó. A primeira figura que nós temos aqui, no capítulo 28, no versículo 11, é a de que Jacó chegou a um lugar onde ele passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. O Jacó é uma personagem, meus irmãos, que podemos chamar praticamente completo, né? Porque Deus acompanha o Jacó antes do nascimento, quando ele está lá brigando com o irmão dele, no ventre da mãe. O Espírito Santo fala que estava lá, né, tendo uma briga entre os irmãos. Depois a juventude dele, quando ele vai lá, e compra o direito de primogenitura do irmão faminto. Depois apresenta ele já na fase adulta, roubando a bênção do próprio irmão, e agora apresenta o Jacó fugindo de casa. A figura dele é uma figura melancólica, é a figura melancólica de um homem, a própria cena do desânimo de quem está saindo de casa sem querer sair. Não está fugindo a ponto de pegar a mala e sair às pressas, porque deu tempo do pai dele chamar ele, conversar com ele, colocar a mão na cabeça dele, abençoar, etc. Mas não é aquela saída desejada. Na verdade, ele está sendo convidado a sair da própria casa. Fugitivo totalmente ele não é, mas não era mais benquisto dentro do lar, por razão que se ele ficasse lá, o irmão dele tinha um juramento de morte. Eu vou matar o meu irmão quando meu pai morrer. Por isso é a figura melancólica, meus irmãos. Tá, saindo da onde? Versículo 10. Jacó, ele sai de Berseba e ele vai para Harã. Centenas e centenas de quilômetros para chegar de Berseba, no sul da Palestina, até Harã, lá na Mesopotâmia. Era um outro país. Para atravessar, para chegar de um lugar para o outro, tinha que passar por outros países, era muito longe. Agora, no meio do caminho, ele para, ele deita, ele dorme. Tem uma frase interessante no versículo 11, é que o sol se pôs. Você pode ler isso comigo aí no versículo 11. Ele chegou a um lugar onde passou a noite, por quê? Porque o sol se pôs.
Esse sol só vai se levantar 20 anos depois na sua vida, porque é uma figura de linguagem bíblica. Mas tudo bem, esse sol se pôs, significa que era um homem sem luz, era um homem sem esperança, era um homem desanimado, é um homem no meio do caminho, sozinho, ao relento, deitado no chão, com a cabeça colocada numa pedra. Esse é o Jacó. Por isso nós dissemos que ele é a própria cena do desânimo. Na verdade ele está cansado. Se ele não tivesse cansado, ele não deitava e dormia tanto, a ponto de sonhar. Mas ele está cansado de ficar brigando com o irmão. Brigar com o irmão, ou ficar brigando com irmãos, é uma cena desgastante, desgasta a vida de qualquer um. Fingir quem não é desgastante. A independência de Deus é desgastante, é isso que ele foi em todos esses anos, aquele desgaste com o seu irmão, desgaste com o próprio Deus, desgaste na sua casa. Então, irmãos, ele tem 77 anos de idade. Naquele tempo ainda era jovem, uma pessoa de 77 anos, era um jovem, podemos dizer, não estava nem casado ainda, ia demorar 7 anos depois disso para se casar. Mas ele está cansado, sabe? Porque todas essas atividades que eram más atividades, o cansou. Então, às vezes, meus irmãos, é preciso perguntar quantas vezes nos sentimos assim, sozinho, parece que ninguém está nos entendendo. Aliás, nem Jacó entendia ele mesmo, caído no chão, sem força para se levantar, com um enorme peso na cabeça. Veja aqui, no versículo 11 diz que ele deitou-se, né, e colocou uma pedra como sua cabeceira. Então, a cabeça está na pedra, o que representa aquela dor de cabeça. Parece que você já viu aquele termo, minha cabeça parece que tem 100 quilos em cima dela. É o que está acontecendo aqui com Jacó. Jacó, ele está dessa forma, ele está desse jeito. Então, por que ele está assim? Porque Jacó, ele se encontra nessa figura tão melancólica. Ele não deveria estar feliz? Bom, tudo que ele queria, ele conseguiu. Ele queria o direito da primogenitura, conseguiu. Não foi lá, não comprou por um prato de lentilha, ele conseguiu. Ele queria ser o irmão dele no colo do pai, conseguiu. Foi lá, se vestiu de Esaú, com o cheiro de Esaú, com a comida de Esaú, e conseguiu. Aí ele queria a bênção que pertencia para o irmão dele, foi lá e conseguiu. Enganou o pai dele e conseguiu. Então, tudo que ele queria na vida, até aquele momento, ele tinha conseguido. Para ver, meus irmãos, que ter tudo que a gente tem, quer ter, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquele outro, isso às vezes te desgasta. Correr atrás de tudo isso é desgastante, porque foi desgastante para a vida de Jacó. E pior, não trouxe um pingo de felicidade para o Jacó, um pingo de alegria, pelo contrário, né? Agora, o que ele vai fazer com a bênção? Qual é a vantagem dele ter recebido a bênção do pai, no capítulo 27, a bênção do pai aqui de novo, 2 vezes o pai abençoou. Olha o capítulo 28, versículo 3, o pai fala: olha, meu filho, o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Deus Todo-Poderoso te faça multiplicar, que você vai ser uma multidão de povos. Versículo 4, Deus te dê a bênção de Abrão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu para Abraão. Então, ele está recebendo um monte de bênção. É bênção pessoal, é bênção para receber aquela terra, é bênção para crescer, multiplicar, é bênção que não acaba mais. Agora, qual que é a vantagem de ter recebido a bênção de Abraão? Porque uma das bênçãos que Abraão recebeu é que ele seria dono da terra da Palestina, que a descendência dele ia morar na Palestina, e ele estava saindo de lá. A terra que seria de Abraão, ele está abandonando, ele está saindo. Então, meus irmãos, o que ele vai fazer com essa bênção?
qual que é a vantagem de ter tanta bênção morando em Harã, justamente com um tio, o Labão, que era um homem cheio de coisas espúrias, cheio de confusão, cheio de maus tratos, uma pessoa enganadora. O que ele ia fazer com a bênção dele naquele lugar? Meus irmãos, o Jacó provavelmente sabia disso. Um pai coloca a mão na cabeça de um filho, e o filho vai para tão longe da bênção que o pai está colocando na vida dele. Ele sabia o que estava acontecendo. O que acontece com Jacó é que faltava um propósito na vida dele. Aqui, essa cena do versículo 11, um homem sem luz, deitado ao relento, sozinho, ele está sem esperança, ele está sem rumo, ele está perdido, não sabe o que ele vai fazer. Nós precisamos, meus irmãos, de um sonho. Coloque isso na sua cabeça. Você olha para a vida do Abraão, Deus plantou um sonho no coração dele. Que sonho que Deus plantou? Você tem que sair da sua parentela, uma separação. Só isso é um sonho. Eu não posso viver aqui no meio dessas pessoas. E ele conseguiu levar a peito essa primeira parte do sonho. Ou seja, consegui me livrar de todas essas coisas idólatras. Eu consegui me libertar da idolatria. Deus plantou no coração do Abraão a peregrinação. Disse a Abraão, olha, você tem que percorrer, eu vou dar para você, você percorre aqui o comprimento, vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, né? Você tem que colocar seu pé aí, nessa terra. E ele fez isso aí. Tinha tempo que ele não queria fazer muito, mas ele fez. Ele percorreu a Palestina todinha, tá? Multiplicação. Então, Deus plantou no coração do Abraão alguns sonhos, e até o final da sua vida, ele se moveu por esses sonhos. Ele fez isso. Agora, teve um momento, como eu falei, né? Não é sempre que ele estava 100% no sonho. Uma vez ele foi para o Egito, outra vez ele foi para Gerar, outra vez ele parou em Berseba, não queria mais nada com nada, porque ele já achava que já tinha feito muita coisa. Nós até estudamos sobre isso. Mas tem uma coisa sobre o Abraão, ele podia até errar o rumo, mas ele nunca ficou sem rumo. Ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia exatamente como deveria servir a Deus, ele sabia. Então Abraão sabia. Agora, porque Deus colocou aquilo no coração dele. Sonhar é ter algo para correr atrás. Quem não sonha fica parado no tempo. É como uma igreja. Se uma igreja não sonhar, ela fica parada no tempo. Então a igreja tem que ter um sonho evangelístico. A igreja tem que ter um sonho de alcançar pessoas. A igreja tem que ter um sonho de ganhar almas. No meio do caminho vai acontecer coisas. O que não pode é Satanás roubar o sonho dessa igreja. O sonho que está no coração dos irmãos. Isso não pode. Então o homem que não sonha fica parado. A igreja que não sonha, ela também está parada no tempo. Porque quando uma pessoa sonha, ela cria força. Veja como as pessoas, elas correm atrás dos seus sonhos. Por isso, se uma pessoa que Deus colocou o sonho no coração dele, ele vai correr atrás. E vai ser assim, não vai ser diferente comigo ou com você. Você vai perceber, algumas pessoas, elas estão correndo atrás dos seus sonhos. Agora, sonhar dá força, nos anima a executar a vontade de Deus. E o que nós temos aqui? Um homem desanimado, um homem caído, um homem sem luz, um homem com peso na cabeça. Um homem assim não serve para nada, pelo contrário, a pessoa pode até estar assim, caído, com a cabeça pesando 1000 quilos, sozinho, sentimento de abandono, sem rumo. Mas olha o que Deus faz. Deus plantou um sonho no seu coração. Então, versículo 12: e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E Deus estava
sobre a escada, estava em cima dela. Então Deus, ele planta um sonho evangelístico. Eu vou explicar para você por que esse sonho é um sonho evangelístico. Esse sonho evangelístico, como o cumprimento da ordem do Abraão em Moriá, era evangelístico. Quando Abraão olha para o monte e vê a cruz de Cristo e entrega o seu filho, aquilo é uma figura evangelística. Da mesma forma, esse sonho é um sonho evangelístico, porque Deus faz isso com todos os filhos dele. Ele planta um sonho evangelístico em seus corações. Deus faz isso. Ele sonhou com uma escada. Para que serve uma escada? Olha aqui, no capítulo 28 e no versículo 12, vamos ler. Eis que era posta na terra uma escada. Uma escada foi posta na terra. Se foi posta na terra, porque ela não estava na terra. Se não estava na terra, é porque nenhum homem deste mundo colocou essa escada. Essa escada foi colocada por Deus. Bem, eu não tenho asas para voar, para sair daqui e ir até lá. Pulando eu não consigo. Pode ser que alguém pule nessa altura e consiga chegar no telhado. Eu não consigo. Pode ser que alguém consegue, vai saber. Mas para mim chegar em qualquer telhado, pequeno que seja, eu preciso de uma escada. Sabe por quê? Porque a escada é um caminho. Quando você coloca uma escada para subir num telhado, você está abrindo um caminho, porque escada é caminho. Essa escada, ela estava posta na terra, mas o topo dela batia no céu. Eu não sei se tem uma figura aqui, eu não me lembro se eu coloquei, né? Então está aqui o Jacó, ele está dormindo, e aí essa escada, ela sai da terra, né? No sentido que está lá. Vai bater lá no céu, ou seja, é um caminho que liga a terra até o céu. Esse caminho tinha sido fechado. Quem fechou esse caminho? Deus fechou esse caminho. Quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus colocou querubins fechando o caminho para os céus fechado. O homem por si mesmo, ele não pode ir para o céu. Tentaram, sabe que tentaram. No capítulo 11 do livro de Gênesis, os homens tiveram uma ideia: nós vamos construir uma torre que chega até os céus. Nós vamos fazer, essa torre nada mais é do que uma escada. Quando você lê lá a Torre de Babel, na verdade é uma escada. Torre é uma escada. Talvez você já viu aquelas torres que tem no México, tem no Peru, tem na China, no Egito tem bastante, que é umas torres que parecem uma pirâmide, mas não é uma pirâmide, na verdade é uma escadaria. No alto daquela escadaria tem um altar que eles sacrificavam pessoas naquele altar, porque eles pensavam que estavam chegando mais perto dos deuses dele lá. Então, irmãos, Jacó não, ele sonha com uma escada. Essa escada não é como uma pirâmide que só vai até um ponto, não é como os ugarites ali do México ou qualquer lugar do mundo, que são altos também, mas só chegam até um ponto. A escada de Jacó, ela está aqui na terra, mas ela chega até os céus. Essa escada é um caminho, só tem um caminho que nos leva até Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 14 e versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 6. Pastor, eu não vou abrir porque eu sei decorado esse versículo. Parabéns, aqui está. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Por isso o sonho de Jacó é um sonho evangelístico, porque nos revela Jesus. Jesus é essa escada, Jesus é esse caminho.
para que não ficasse dúvida que ele é o caminho, que ele é a escada, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 51, só volte algumas páginas da sua Bíblia para trás, Jesus está falando com Natanael. Natanael está muito parecido com Jacó, está lá debaixo de uma árvore. Não, ele não é um enganador que nem Jacó, não. Mas, meus irmãos, por mais estudioso da Bíblia que ele fosse, ele estava lá à toa. E Deus não gosta de ninguém à toa. Capítulo 1 e versículo 51. Na verdade eu te digo, Natanael, que daqui em diante você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, ou subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Você está vendo aí que é a mesma imagem. Jesus está dizendo para o Natanael, daqui por diante você vai ver o céu aberto. Daqui por diante, porque ele tinha acabado de dizer para Jesus: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, meu mestre. Ele tinha acabado de entregar a vida para Jesus. E quando ele entregou a vida para Jesus, Jesus disse: Meu filho, você subiu na escada. Você vai ver o céu aberto. O céu está aberto. E olha, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está aí. É a mesma imagem que Jacó viu. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas volte, né? Volte lá em Gênesis capítulo 28 e versículo 12, nesse sonho de Jacó. Bom, primeiro, sonhou com uma escada. A escada é um caminho, essa escada é Jesus. Está acontecendo alguma coisa nessa escada. A figura vai mostrar para nós que está acontecendo alguma coisa nessa escada. Olha só, os anjos estão subindo e eles estão descendo. Repare que há um movimento dos anjos, mas há um movimento vertical, movimento vertical que primeiro sobe e depois desce. Não desce e depois sobe, não, primeiro eles estão subindo e depois eles estão descendo. Como a escada foi posta no céu, o certo era primeiro o quê? Primeiro descer e depois subir. Mas na figura, tanto em Gênesis quanto em João, primeiro eles sobem e depois eles descem. Anjos, meus irmãos, anjos são mensageiros. Anjos foram mensageiros que trouxeram a palavra de Deus para o homem. Anjos são mensageiros, às vezes o pregador, o pastor, ele é chamado de anjo na palavra de Deus. Como lá em Apocalipse, das 7 cartas que Jesus, ele escreve para as 7 igrejas da Ásia. Lá em qualquer carta daquelas 7 começa: ao anjo da igreja de Esmirna, ou de Éfeso, ou de Tiatira, escreve. Ou seja, olha aqui, Deus está falando com o mensageiro, que era o pastor daquela igreja. Mas não só o pastor, qualquer pessoa que crê em Jesus, ele deve ser um mensageiro da palavra de Deus. Uma vez salvo, irmãos, nós temos um privilégio de subir até a presença de Deus. Quem nos ensina isso é o autor de Hebreus, que disse que por Jesus, pelo sangue de Jesus, foi aberto um novo e vivo caminho até esse santuário, que é a presença de Deus, no capítulo 10 do livro de Hebreus. Então, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela passa a ter uma comunhão com Deus. Ela passa a ser filho de Deus. Essa pessoa, ela vai até a presença do Pai, mas vai ficar lá? Não, a imagem não está dizendo isso. A imagem está dizendo outra coisa. A imagem está dizendo que eles estão subindo, mas eles estão descendo. Sobe e desce. O que significa isso? Nós temos o privilégio de ter comunhão com Deus, mas também, diante de Deus, nós temos a responsabilidade de descer,
e chegar até os nossos semelhantes, até o nosso próximo, e repartir a palavra que nós recebemos. Meus irmãos, esse é um sonho evangelístico, mostrando para nós que existe um caminho para o céu, esse caminho é Jesus. Que aqueles que estão passando por esse caminho, eles chegam até a presença de Deus. Versículo 13, eis que o Senhor estava em cima dela. Então, essas pessoas, elas passam a ter comunhão com Deus. Mas não somente isso, elas assumem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade de repartir o evangelho que recebeu com toda a criatura. É o sonho evangelístico de Jacó, levar pessoas a encontrar o caminho da salvação. Agora, um detalhe importante, já que nós estamos falando de sonho, nem todo sonho, ele vem de Deus. Eu quero dizer que existe bons sonhos, tá? Existe bons sonhos, ou seja, boas intenções, mas não são sonhos que Deus colocou no seu coração. Por exemplo, o Davi, um dia ele levantou da casa dele, e lá da casa dele, que era uma casa muito linda, maravilhosa, uma mansão, um palácio, ele viu a casa de Deus. A casa de Deus ainda estava no tabernáculo, em panos. Aí ele se indignou, ele disse, eu moro numa casa tão bonita, tão bela, e Deus está ali, olha só, a casa de Deus, uma casa tão mequetrefe, uma casa tão pobrinha, não, eu vou fazer uma casa boa para Deus. Chamou o Natan lá, chamou o profeta e disse, olha, eu vou fazer uma casa boa para Deus, não vai ficar naqueles paninhos não. E o profeta concordou. Ele diz, legal, que coisa boa Deus colocou no seu coração, talvez já saiu contando vantagem. Agora nós vamos ter um templo que presta, né? Vai ficar esse paninho aí de tartaruga. Veja só, Deus falou com o profeta, Deus falou com Davi e disse, Davi, olha aqui, não é que eu estou achando ruim que você está com essa intenção não, mas eu não quero que você faça uma casa para mim. Eu não mandei você fazer casa para mim? Teu filho vai fazer, mas você não. Eu não quero que você faça casa para mim. Lembre-se disso. Não é porque você tem um sonho aí que é de Deus. Deus, quando Ele planta um sonho no coração da pessoa, e no coração do crente Ele vai plantar um sonho evangelístico, Ele cumpre. Ele mostra que realmente é aquilo, tá? Então, existem bons sonhos que não vêm de Deus, e existem sonhos que são apenas devaneios, são pura fantasia. Aquela fantasia, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, aí quando vai para o campo, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, pronto, pula fora. Eu tenho o sonho de ser um missionário lá na China, e chega lá na China, não consegue nem falar chinês. Né? Quantos já vieram para o Brasil? Quantos? E, olha, ficaram 1, 2, 3 anos, viu que não era aquilo ali, e rapa fora, o sonho acaba rapidinho. Diante da necessidade, o sonho acaba rapidinho. Eu tenho um sonho de construir isso, eu tenho um sonho de casar com isso. Cuidado, né? Cuidado, porque às vezes são apenas fantasias da sua cabeça que você resolveu colocar em prática, tá? Sonhos vindos de Deus, eles acontecem, eles se concretizam, eles se firmam. Pode demorar, não tem problema. Se Deus plantou aquele sonho no coração, aquilo vai acontecer. Você vai correr atrás. Olha o sonho de José. José sonhou que ele era o maioral. Esses são os dois sonhos de José, a mesma coisa, eu sou o maioral. Né? Bom, é um bom sonho, né? Você sonhar que você vai ser o maioral. Deus só deu esse sonho para José, tá? Você sonhar um dia que você é o maioral alguma coisa, cuidado. Então José, ele sonhou que até o pai, que até os irmãos dele, um dia, né, ele ia governar sobre eles. É um sonho e tanto. Demorou muitos anos para que esse sonho se cumprisse. Anos mesmo. E sabe o que aconteceu?
esse sonho se cumpriu, esse sonho se concretizou. E José, quando ele viu o sonho se concretizar, que ele já era o governador do Egito, que ele comprou toda a terra, ele entendeu que ele estava lá, não era para mandar em ninguém não, não era para ser o bambambam, aquele também era um sonho evangelístico, estava ali para ajudar pessoas a não morrer de fome, para ajudar o seu pai, para ajudar seus irmãos, para eles não morrerem de fome, construir a nação de Israel, e de Israel nascer Jesus, de Jesus a cruz, da cruz a nossa salvação. Veja só. Mesma coisa Moisés, ele sentiu no coração que ele tinha que ajudar o povo dele, mas do dia que ele sentiu aquilo, até se concretizar, demorou 40 anos, e depois ele nem entendia mais. Mas Deus tinha colocado no coração dele que, olha, quem sabe meus irmãos vão entender que eu sou o libertador. Demorou 40 anos para eles entender, e entenderam mal entendido ainda. Mas o sonho se concretizou. Por quê? Porque Deus colocou isso no coração dele. Olha, o que para nós é um sonho, para Deus não é. Para Deus é realidade. Sabe aquele termo, você tem que sonhar os sonhos de Deus? Bom, primeiro, Deus não sonha. Deus não sonha. Imagine se Deus sonhasse, falasse assim, para Ele mesmo, o meu sonho, Deus, qual é o seu sonho? O meu sonho é que todas as pessoas sejam salvas. Isso, meus irmãos, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Ele já definiu quem vai e quem não vai. Ainda que eu não sei, você não sabe. Deus não sonha, porque Ele não trabalha com a irrealidade, Ele trabalha com a realidade. Deus não sonha, nós é que sonhamos. Se Deus não pode fazer o que Ele quer, Ele não é soberano. Por isso Deus não pode sonhar, mas Ele coloca sonho no nosso coração. Deus nos faz sonhar com a sua vontade. E a vontade, meus irmãos, de Deus é que vai ser feita, com ou sem a nossa ajuda. Então, como eu disse de José, colocou aquele sonho no coração de José, demorou, aconteceu muita coisa, ele, literalmente, a gente pode dizer, ele comeu o pão que o diabo amassou, mas a palavra de Deus se cumpriu, o sonho que ele plantou no coração de José se cumpriu. Então, Deus, ele plantou um sonho evangelístico no coração de um homem que estava desanimado. Agora, Deus faz isso, Jesus fazia isso, Jesus, ele plantava sonho no coração dos discípulos dele, como aconteceu aqui naquela passagem de Natanael. Meus irmãos, Natanael, pela ordem, se a gente vê, quem foi chamado primeiro? Primeiro foi o André com o João, vocês sabem disso. Os dois estavam lá quando Jesus foi batizado, e João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o André e o João foram. Mestre, onde moras? Jesus disse, vem ver. Aí o André, animado, ele foi lá e falou para o irmão dele, o Pedro, que não chamava Pedro, chamava Cefas, Simão, disse, Simão, encontramos o Messias. E o Simão foi ver, e Jesus disse, você não vai mais se chamar Simão, você vai se chamar Pedro. E aí o terceiro, aí, passando pelo caminho, Jesus viu o Filipe, e olhou para o Filipe e disse, Filipe, segue-me, e o Filipe o seguiu. O Filipe estava passando, encontrou Natanael, e disse, achamos aquele que é o Messias, Jesus de Nazaré. E aí o Natanael disse, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, da Galileia, né? E falando essas coisas, e aí encontrou Jesus viu ele. E quando Jesus viu Natanael, gabou o Natanael e disse, eis aí um israelita em quem não há dolo. Aí ele disse, Senhor, da onde o Senhor me conhece? E Jesus disse, eu te vi antes do Filipe te chamar, você estava lá debaixo da figueira. Agora imagine só, qual é a diferença de uma pessoa
como Jacó, que está deitado, sem rumo na vida, desanimado, enganou um monte de gente, mas Deus plantou um sonho no coração dele. Daquele estudioso debaixo da figueira, que é o Natanael, que não pode ser culpado dos pecados de Jacó, mas que também está sem rumo, sem fazer nada. Então, veja como Deus faz. Deus pode plantar o sonho evangelístico no coração de uma pessoa pervertida, em grandes pecados, e ela se converter, e ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Como pode pegar uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, que está lá andando certinho e tudo mais, mas que também não está produzindo nada. Se a pessoa ficar só aqui dentro da igreja, com a Bíblia aberta, e sempre lendo, sempre orando, sempre lendo, mas nunca sair e evangelizar, tentar ganhar uma alma, ele não é diferente do Natanael. Não está produzindo. Ele está inerte. Então, meus irmãos, Jesus, ele plantava sonho no coração dos seus discípulos. Jesus deu um sonho para o Natanael. Ele disse para o Natanael: agora, daqui em diante, você vai ver o céu aberto, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ou seja, a sua vida não vai ser mais a mesma. E não foi. Natanael, ele teve uma vida transformada também. Ele teve uma vida que precisou ser dedicada a Jesus Cristo, à causa de Cristo. É o sonho, meus irmãos, que Deus dá para os seus discípulos. É o mesmo que deu para Jacó. Sabe quando Jesus estava perto de Samaria? Olha, praticamente num lugar muito perto da onde o Jacó teve aquele sonho, tá? Jesus olhou e disse para os seus apóstolos, para os 12 apóstolos, ele disse assim: olhai os campos, já estão brancos para a colheita. Ele está dizendo para os seus apóstolos: vão, gente, vão evangelizar, vão ganhar almas, a escada está posta, já tem um caminho aberto para o céu, vocês precisam ensinar as pessoas que tem um caminho, esse caminho sou eu, Jesus estava dizendo. Ide, olha, os campos já estão brancos para a colheita. Não é por um acaso que Jesus olha para Pedro, Tiago, para João, para André, e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É o mesmo sonho de Jacó, porque toda vez que nós falamos de ganhar uma alma, de ter uma alma transformada, nós estamos falando dessa escada. Nós estamos falando de pessoas que subiram na presença de Deus, desceram e repartiram o Evangelho. É um sonho evangelístico, é o sonho que Deus planta no coração dos seus. Olha, Jesus já tinha subido aos céus, quando ele plantou esse sonho no coração de Saulo, o Saulo de Tarso, o Saulo que perseguia a igreja, o Saulo que era contra a palavra de Deus, até o dia que Deus derrubou ele do cavalo, ele caiu do cavalo, no caminho de Damasco. E Jesus diz essas palavras para ele: olha, por isso eu te apareci, Saulo, foi por isso, né? Não foi para te dar um susto, não foi só para te derrubar do cavalo, para te deixar cego, não, né? Para te pôr por ministro e testemunha. Você vai ser ministro, você vai testemunhar, você vai ser um pregador de gentios, para abrir os olhos deles e das trevas os converteres à luz. Eu quero que você abra os olhos dos gentios. Eu quero que você mostre o caminho da salvação para os gentios. Para quantas pessoas o Saulo de Tarso, que depois se tornou apóstolo Paulo, para quantas pessoas ele apresentou aquela escada? Ele mostrou o caminho da salvação. Para quantos? Nesse sonho que Deus coloca no nosso coração de pregar, de evangelizar, é muito fácil deixar os sonhos que Deus plantou em nosso coração. Olha o Jacó. O Jacó passou por esse período. Veja o Jacó. Primeiro ele foi para a casa do tio dele. Ele esqueceu o sonho. Acredita que no capítulo 28, Deus dá o sonho para ele. Ele chega na casa do tio.
ele fala tudo da viagem, mas não falou do sonho. Ele olhou para a prima, se apaixonou pela prima, negociou a compra da prima e não falou do Deus de Betel. Ele foi se lembrar do Deus de Betel 20 anos depois. Como alguém esquece tão fácil o sonho que Deus planta no seu coração. O Jacó, ele esqueceu o sonho que Deus plantou no coração dele, só foi pensar no Deus de Betel 20 anos depois. Você que está aí no capítulo 28, você pode abrir no capítulo 31, muita coisa tinha acontecido, já estava rico mesmo, como nós já estudamos, capítulo 31, versículo 11, e aqui o Jacó chama as mulheres e diz assim: me disse o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos, vê os bodes que cobrem o rebanho, são listrados, salpicados, malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tem feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. 20 anos depois, ele só lembrou do Deus de Betel porque o Deus de Betel apareceu para ele em sonhos novamente. Até então, ele não falou nem para o tio, ele não falou para Raquel, não falou para Lia, para Bila, para Zilpa, para ninguém. Está falando agora. Como é que isso é possível? Uma pessoa esquecer por 20 anos um sonho. 3 motivos. No capítulo 29, versículo 20, é dito que serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses 7 anos pareceram aos seus olhos poucos dias, porque muito a amava. Em 7 anos só tinha uma coisa que passava na cabeça do Jacó, a Raquel. Né? A cabeça dele estava na Raquel, trabalhou um dia, 2, 3, 365 do ano, 365 do outro, 365 vezes 7. E só pensava na Raquel, até o dia que chegou o dia do casamento. O sogro enganou ele, deu a mulher errada. E aí ele passou mais 7 anos para casar com a Raquel. E nesses 7 anos, ele pegou uma raiva, ele pegou uma birra do seu sogro, que quando nasceu José, e tinha completado o ciclo dos 14 anos, porque o sogro fez ele trabalhar mais 7, né? Então aqui, no capítulo 30, no versículo 25, ele diz assim: e aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão, me deixa aí, para que eu vá a meu lugar e a minha terra, dá meus filhos, as minhas mulheres, pelos quais eu te servi, e vou-me embora, pois sabe o meu serviço, o que eu tenho feito. Ele diz, acabou, paguei, agora eu quero o que é meu, e vou sumir dessa terra, e pronto, acabou. Ou seja, ele passou 7 anos com raiva, sabe, com sangue nos olhos, porque quando acabou, ele chutou o balde, né? Já são 14 anos. Seja por amor a Raquel, seja pelo ódio ao sogro, e aí, meus irmãos, são 14 anos perdidos, né? Mas o sogro era esperto, eu falei para vocês, espertalhão, de não, velho, calma, né? Quanto você quer ganhar, né? Vamos ver isso aí, Deus tem me abençoado por causa de ti. E aí o Jacó trabalhou mais 6 anos. Nesses 6 anos, ele só queria enganar o sogro, ou seja, se vingar. E ele queria ficar rico. E ele conseguiu, né? Por isso, aí no capítulo 30 e versículo 43, o varão cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Ou seja, é fácil deixar os sonhos que Deus plantou em nosso coração. E assim, irmãos, assim como Jacó, nós também deixamos os nossos sonhos. Sonhos evangelísticos.
Geralmente, os jovens, quando eles passam numa faculdade, não é só aqui na igreja, mas é em muitos lugares, em muitas igrejas, o que acontece? Eles perdem o sonho evangelístico, morre dentro deles. Parece que não quer mais nada com nada. Pode se ligar a um grupo, a alguma coisa qualquer, mas na rua não estão. Às vezes não querem mais, sabe, aquela perturbação, a dor de cabeça que uma igreja dá, que a irmandade dá. Quando sobe alguma coisa na nossa cabeça, quando a gente tem alguma coisa na cabeça, a gente deixa e esquece o sonho que Deus plantou no nosso coração, o sonho evangelístico. Isso serve para qualquer pessoa. Para mim, serve para vocês. Como é fácil deixar os sonhos que Deus planta em nosso coração. Sonhos evangelísticos. Às vezes uma pessoa, ela casa e some. Às vezes uma pessoa, ela, sabe, debanda. Ou alguma coisa boa acontece. Dá até medo se a pessoa ganhar na loteria, porque ela não vai aparecer aqui, né? Não pode. Por isso, meus irmãos, eu repito, é fácil deixar os sonhos que Deus plantou em nossos corações. O Jacó, no final desses 20 anos, ele só sonhava com dinheiro, com riqueza, com bois, com ovelhas. Ele conseguiu, mas olha para onde levou o sonho dele. Os sonhos que Deus planta no nosso coração emana bênção. É por isso que quando você volta no capítulo 28, está certo, Deus fez ele sonhar com aquele momento evangelístico, mas está saindo bênção da boca de Deus. No versículo 13, olha, eu sou o Senhor que estava, eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que você está deitado, eu vou dar para você e para a tua semente. Deus está dizendo, meu filho, eu posso te abençoar onde você está. Ele ficou 20 anos longe, mas Deus está dizendo para ele, eu vou te abençoar onde você está. Mostrando que ele podia ficar 20 anos fora, mas a bênção dele estava ali. Estava no sonho que Deus tinha dado para ele. Por isso, irmão, se a nossa cabeça está fora do lugar, lembre-se, o lugar da bênção é sempre perto de Deus, é onde Deus está. Aquele lugar foi chamado do quê? De Betel. Estão lembrados disso? Não é Betel aqui no capítulo 28? E no versículo... onde está? Versículo 17. E temeu e disse, quão terrível este lugar, não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa de Deus. Versículo 19, e chamou o nome daquele lugar Betel. A palavra Bet quer dizer casa, El quer dizer Deus, a casa de Deus. Deus está dizendo para Jacó, Jacó, eu vou te abençoar aqui, onde você está deitado, onde você está. Na minha casa. Os sonhos que Deus planta em nossos corações emanam bênção, bênção para a família. Deus agora inclui a família dele, no versículo 14. A tua semente será como o pó da terra, e vão se estender ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Veja só o que Deus está falando. Deus está falando de uma descendência, e nem filho tinha ainda, nem casado era. E Deus está falando, eu vou abençoar a tua família. Vou te abençoar aqui. Eu vou abençoar a sua família. Sabe quando ele sentiu uma paz com Deus? Quando o Deus de Betel apareceu para ele no capítulo 35 e disse, vai lá em Betel. Vai lá pagar seu voto que você fez há tantos anos atrás. Aí o Jacó pegou toda a família. Ele pegou os filhos. Ele pegou as mulheres, ele levou lá em Betel e adorou a Deus, louvou a Deus com a família todinha. Olha, irmãos,
no lugar onde está, que é a sua casa. Emana bênção para a nossa família, a nossa descendência, e não somente isso, uma pessoa que ela se gasta e se deixa gastar pelo sonho evangelístico que Deus planta no seu coração, é uma bênção para todas as pessoas. Final do versículo 43, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É só para Abraão e para ele que Deus usa essa frase. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque o sonho que Deus planta, o sonho evangelístico que Deus planta no seu coração, desse sonho sai bênção. E Deus ainda acrescenta no versículo 15, eu vou ser contigo e eu vou te guardar. Eu vou te guardar. Eu sou contigo. Irmãos, eu quero terminar com essa pergunta, né? Você tem sonhos evangelísticos? Tem alguma coisa em você que Deus plantou? Você acha mesmo que Deus ia ficar plantando no teu coração para você ficar rico, milionário? Deus vai plantar um sonho evangelístico no seu coração. Se um dia você ficar rico, o sonho evangelístico vai fazer você repartir a sua herdade com as missões. É um sonho evangelístico. Eu citei esse Hudson Taylor aí, porque é um missionário, meus irmãos, praticamente sem igual, do tempo dele, tá? E até para os missionários hoje. Muitos missionários hoje são uma vergonha, quando fala de missionário. Mas o Hudson Taylor não, ele se converteu ainda jovem, e ele tinha um sonho de sair lá da Inglaterra e ir para onde? E ir para a China. Olha que sonho, né? E ele foi. Quando ele chegou lá, ele viu que lá o negócio era feio. Lá não era que nem ele imaginava. Ficou lá um tempo, aquela cidade enorme. Lá na China tem um monte de chinês, né? E ele não sabia para que chinês começar, já tinha um monte de missionário lá, todo mundo olhando para a cara dos chineses, os chineses olhando para a cara deles, e nada de ganhar alma. Mas e o sonho? Ele falou assim, Deus me trouxe aqui. E todos os missionários iam para a capital, sabe como é que é? Tudo para a capital. Ele disse, eu não fui chamado para ser um missionário onde já tem missionário. Eu vou entrar nesses interior bravo aí, sabe? Deixou o cabelo crescer, colocou um chapéuzinho de chinês, aquele de catar arroz, uma calça da boca bem larga embaixo, um chinelão de pau, né? E foi para o interior. Foi ganhar umas almas lá e começou a ganhar umas almas. E aí, ele tinha um sonho, ele falou assim, eu sozinho eu não consigo ganhar esse país. Oh meu Deus, eu queria que o Senhor me desse pelo menos 24 missionários. Por que 24? Eu não sei, tem que perguntar para ele quando chegar no céu. Mas ele fez esse propósito com Deus, eu quero 24, né? E Deus deu 24. Depois de 10 anos que ele estava lá, Deus deu 24 missionários. E estava ajudando ele lá no interior, não era no centro não, era lá no interior. Passou, meus irmãos, mais um pouco de tempo, ele disse, meu Deus, agora eu quero 60. Me ajuda a conseguir mais 60 missionários. E ele conseguiu. Meus irmãos, Deus vai, vou colocar aí, deu. Passou 4, 5 anos, agora eu quero 100. Quando ele pediu 100, Deus quase deu 600. 600 se inscreveram, mas só 100 podia ser mandado. Então, irmãos, quando o sonho é evangelístico, as coisas acontecem, que Deus planta no nosso coração. Por isso a pergunta aí, você tem sonho evangelístico? É como o pastor João falava aqui, olha, meu sonho é de ver missionários, né, pastores, igrejas plantadas no Brasil inteiro, igrejas missionárias, tipo igreja, meus irmãos, Batista da Fé, que é uma igreja missionária, que trabalha com criança, que ama esse trabalho das crianças. Não é toda igreja que faz isso. É por isso que se você ama esse trabalho, se você ama essa igreja, valorize isso.
Porque eu sei que não é toda igreja que faz isso. Então, esse era o sonho dele. Bom, está quase, ele não morreu ainda. Está vivo, ele tem 96 anos, mas não morreu ainda, ele está vivo. Pode ser que o sonho dele, que ele tinha no coração, quando ele veio em 1955, se realize em vida. Mas se não se realizar em vida, vai se realizar em morte. Só foi embora com 90 anos porque a família levou. Igual o irmão Félix, só foi embora com 100 anos porque a família levou. Porque senão estava aqui. Esses homens têm sonho que Deus planta no coração. Ninguém vai tirar. E será que Deus não plantou um sonho no seu coração em relação ao evangelismo? Então, Deus colocou um sonho missionário no seu coração? Em qual crente do Novo Testamento que ele não fez isso? Fala para mim. Qual crente do Novo Testamento foi chamado para não pregar, para não evangelizar, para não ter esse sonho? O mesmo sonho da escada do Jacó, que é Jesus. Jesus é o caminho, tá? Que você, passando por esse caminho, você entregando a sua vida para Jesus, você está ligado ao Pai. Você já pode chamar Abba Pai. Deus vai te chamar de filho e você vai chamar Deus de Pai. Você vai ter um encontro com Deus. Mas é claro que você não vai ficar com asinha lá no céu. Desce, né? Espiritualmente desça. Lembre-se que tem muitas pessoas sem Jesus, que precisam ouvir o mesmo evangelho que você ouviu. Você precisa repartir. O mensageiro que sobe até Deus é aquele que desce. Sobe, recebe a palavra, desce, espalha a palavra. Amém?